Oi, gente, cá estou eu, ligando tudo. Então vamos lá, né? Já vou colocar o assunto. Então, vamos que vamos. Já vou começar a coisa. Daqui a pouco a Lid chega aqui, né? A Lili já chegou. Peraí, Lili. Peraí. Deixa eu só colocar aqui. Melhor, já vou te colocar pra gente já ir conversando. Ué, por que você não pode participar? Você saiu? Você entrou? Tô mais perdida que só eu sei. Volta às aulas em tempos de Covid. Então, gente, já vou entrar aqui com o assunto. Já vou colocar a Lili, que ela já chegou. Ah, sim. Sim. Agora deu, Lili. Já tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Já tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Eu acho que eu Tô tô, ouvindo. eu acho que eu tô travada, não tô não? Não, a tua imagem ainda não chegou, mas o áudio sim. Vamos ver. Tudo bem? Tudo bem. Tô aqui. Quase me atrasei, porque eu comecei a arrumar e comecei a me enrolar aqui. Gente, o que eu fiz com o meu tripé? Mas deu tudo certo, entrei já direitinho. Consegui. Vamos ver. Tá carregando ainda a tua imagem. Teu áudio tá aí. Vamos Você ver. em voz está presente. Isso já me aconteceu, né? Eu já te falei que isso já me aconteceu Pois do é, áudio, né? Você tá? O fez vídeo da isso. pessoa não entrar. Mas Deixa eu tentar vamos ver atualizar. se carrega. Tenta aí. Oi para quem chegou. Shirley, Mônica, que bom ter vocês aqui. A Lid saiu, vai tentar entrar porque ela estava sem áudio, sem vídeo. E daí a gente já vai começar a nossa conversa para fazer a nossa live sobre tão assunto, né, da volta às aulas agora em período de Covid. Ah, chega a ficar tensa com isso. Será Fica que tensa, né? Ó, ainda tá a bolinha girando. Na pior das hipóteses, você vai falar comigo sem vídeo, né? Na pior das hipóteses vai ser isso. vamos ver aqui. Eu botei o. A Roberta acabou de te dar um oi ali, Lidiane. Oi, minha linda! É, por enquanto é só a voz, gente. É a voz e essa risada que eu já tô adorando. Ai, Senhor! Tem Deixa eu ver aqui. Lidiane, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. É, a saudade faz isso, né? Todo mundo quer ficar com Deixa, todo mundo, né? Quer deixa eu tentar menos, colocar menos virtual. na minha base de dados, Tenta, de repente. Meus dados. tenta lá. A Lid sai, a Lid entra e eu volto de novo. Então a gente vai falar desse momento de volta às aulas, né? Na verdade, eu já percebi que algumas mães, que eu faço apoio, né? Para quem não sabe, do apoio materno, que elas estavam já tensas com o assunto de volta às aulas, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, como é que vamos nos virar neste momento e como é que vai ser a preparação da escola para receber os alunos nesse momento. Faz uma reza forte aí, entra. Vai lá, Lid. Tentei. Lid. Oi, tá me ouvindo? Te ouvindo, tô perfeitamente. Então, então vamos ver se carrega a imagem aí de alguma forma. É, qualquer coisa vai ficar só a voz, que eu não sei o que acontece, que às vezes acontece isso, eu não sei se é a conexão, se é o celular, não sei, já me aconteceu outra vez, né? Então, ela saiu de novo, gente, Roberta. Eu acho que nem resolve forte, tá resolvendo. Ela já foi no 4G.
Mas então, voltando, enquanto a Lidy tenta resolver lá. É um assunto que está preocupando. Por quê? Porque a gente está tendo todo o cuidado e a gente não sabe como é que vai ser nas escolas, né? Daqui a pouco eu vou falar para a Lidy entrar e eu chamar ela. Ó, tá guardando ela. Ela já é a quarta vez que ela está entrando entrar. Para quem tá chegando agora, é a quarta vez que a Lidiane está tentando entrar e ela só estava conseguindo a voz. O vídeo dela não estava carregando. Vamos ver se agora carrega. Lid, Oi, voltei. é a voz que vai e volta. Pois é, eu não sei o que houve aqui. Pois é, eu estava falando aqui, a Roberta estava falando. Sai, que eu vou tentar te chamar. Vamos ver se Tá, melhora, se adianta. tá, vou sair, peraí. Sai. Ai. Bom, ela saiu, né? Agora eu vou tentar entrar. Aproveito para dar um oi pro Lucas. Vamos chamar a Lid. A Lili. Falo Lid, mas é Lili. Maluca. Vamos ver se agora consegue aparecer a imagem dela, né? Porque a gente só está conseguindo ter o áudio dela. Eu chamei ela, a Roberta tá aguardando o aceite dela. Tá aqui aguardando Lili Matos. E a gente vai tentando, vai tentando. Qualquer na pior das hipóteses, a gente fica com só a voz dela, né? Na pior das hipóteses. Na pior, gente, na pior. Ai, que engraçado. Vou tentar de novo. Lili? Vê se agora foi. Nem o Instagram aguenta Bolinha. comigo mais. Já tá nesse ponto? Bom, então vamos tacar ficha assim, Bora. só com vai que uma hora vai. Isso. Então tá. Pode prender o cabelo, ficar de pijama, já pode ficar à vontade agora. Então Verdade. tá. Agora já pode ficar à vontade, né? Eu tentei dar um jeito no cabelo, né? Mas agora ele tá no momento de transição, vamos lá. Estava falando esse assunto de voltar às aulas, né? Eu já estava vendo as minhas mães tensas e a gente marcou essa live antes, né? De São Sim, Paulo anunciar que iria voltar às aulas e sim. a gente daí conseguiu empurrando para cá, né? Essa live que caiu junto com o anúncio de São Paulo. Daí tu me passou um roteirinho, eu tenho as outras coisas para comentar, então vamos começar pelo teu roteiro, né? Porque a gente passou boa parte do dia tentando se falar. É verdade. É. E aquela coisa que eu te falei, né? Eu vou tentar fazer o lado dos pais, que é o advogado do diabo, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu também tenho o meu pé como professora, né? É. Estamos preparados para as voltas aulas nesse semestre? Eu acho que é algo que, né, é um pensamento, né, que a gente tem que ter mesmo, né? Eu acho que a gente tem que pensar em vários tópicos, né, em várias questões, né? Até porque hoje a gente está à frente de uma realidade muito diferente, né, do que a gente está habituado. E hoje, assim, eu me coloco também um pouco neutra, né? Porque a gente acaba não sabendo o caminhar, né, dos próximos meses, né? A gente teve um aumento de casos aí, por conta, né, É, da civilização. Então, realmente, é algo que a gente tem que realmente pensar. eu falo muito para as mães, né? E eu ouço muito das mães a questão de que elas não vão mandar o filho pro colégio, né? Somente o meu filho tem 3 anos, né? Tem muitas mães que estão falando, não vou mandar. Eu falo, tá. Mas a questão é aquela mãe que precisa voltar a trabalhar, que já tem algumas empresas dizendo que já vão voltar a trabalho presencial mês que vem, Uhum. né? E o que ela vai fazer com essa criança se ela não tem com quem deixar essa criança, né? Eu vejo por mim, né? Eu não teria com quem deixar o meu filho, Uhum. né?
E se eu tivesse um trabalho numa empresa fixa, eu ia ficar quebrada, porque eu ia dizer, pô, vou ter que mandar essa criança para a escola agora, né? Que eu não tenho com quem deixar. E a gente já daí entra na outra questão daquelas pessoas que realmente têm que mandar a criança para a escola para poder trabalhar, que a gente sabe que ensino público, algumas mães precisam da escola como suporte. É, E, então a gente está numa situação que tem gente que pode, tem gente que não pode, preparado tem quem tá. Que essa é nem uma. como alunos, né? Nem como profissionais e nem como responsáveis por essas crianças, né? Então, realmente, eu acho que é algo a se pensar. Eu acho que tem que ser algo muito, muito bem estruturado, né? Porque a gente está falando de criança, né? Criança não. Desculpa. Não, e eu gosto de falar que é uma coisa que até foi colocado pela Secretaria de Educação de São Paulo, que a questão da escola conversar com os pais antes de. Ah, vamos começar. Né? Voltou, apareceu! Consegui! Ah, agora vai ser Que melhor. bom, vamos lá, agora foi, hein? Ah, agora foi a Agora é Roberta. sério. Ela apareceu, Roberta. Então, a gente tem. Então, a gente tem essa questão que eu acho muito importante, né? Eu vejo algumas escolas, elas não estão tendo tanto diálogo com os pais nesse momento. E não deve se chegar ao ponto da escola determinar, né? Ah, vai ser assim, vai ser assado, né? E os É, pais, eu acho que tem que estar juntos. até porque isso daí tem que ser uma decisão né, em conjunto. Aliás, tudo na vida da criança tem que ser uma decisão em equipe. A gente não pode achar que a gente vai resolver tudo, né, sozinho. Afinal de contas, a gente está falando de vidas, né? Eu entendo Sim, perfeitamente que a gente precisa voltar, né, ao normal, mas assim, o normal, infelizmente, nunca mais vai vai ser ser o um mesmo, outro. É um né? outro normal. Hoje eu Então, tive que sair na rua com meu filho, já é um outro normal. Não, não é normal. A gente não sabe até quando vai ser isso, né? Eu estava exatamente. andando, eu estava andando na rua e pensando onde eu já imaginei que eu iria ver pessoas de máscara na rua e um amigo meu passar por mim, eu quase não reconhecer ele. Porque ele estava de máscara, ele estava de boné, estava de óculos escuros. Eu não sabia quem era. Ele olhou para mim e falou: Oi, Silda. Eu parei. Ah, oi. Que não adianta falar oi, não adianta sorrir, né? Tem que fazer um Aham, sinal, porque tá tem com a que falar, máscara. é. É, a Então é uma questão é que realidade assim, diferente. a gente acaba, a gente vai acabar de alguma forma, né, se contradizendo com os nossos filhos e com os nossos alunos, né? Principalmente quando a gente está nessa primeira fase até 5, 6 anos, né? Quando a gente fala que tem que dividir, quando a gente fala que tem que brincar com o colega, quando a gente fala que tem que Uhum, conviver com os colegas, que tem que pedir desculpa, que tem que abraçar, enfim. Né? Então, isso verdade. tudo que tem que ser muito pensado, eu acho que não pode ser para ontem, né? Tem que ser muito bem estruturado. Crianças muito pequenas não têm a maturidade, né? E aí a gente tem que realmente pensar que assim, poxa, tudo bem, eu preciso, né? Mas de que maneira também eu estou disposta também, porque até porque é uma outra realidade. Então, eu vou receber a minha criança de volta em casa, precisando, né, fazer todo aqueles trâmites de higiene, né? Aí demanda dinheiro, demanda tempo, enfim. Então, é tudo que a gente precisa realmente colocar na balança e entender o que efetivamente a gente realmente precisa para ontem, né? A É. retomada das aulas não é algo que vá resolver o problema de defasagem, por exemplo, né, escolar, Que é de uma coisa que 4 meses de cá. eu tava agora, né, anotando as coisas, que o dia hoje foi bem agitado, e que a Secretaria de Saúde de São Paulo disse que a recuperação vai ser até 2022. É. Infelizmente é algo. Recupera?
Tem Eu noção não sei se, disso, eu né? não sei se recupera isso, né? Eu já digo que é um ano que era para ter começado em março, parou, né? Acabou que vai voltar em agosto, em São Paulo, né? Tem uma previsão. Não, agosto não, 8 de setembro, Aham. né? Óbvio que a Secretaria da Educação aqui do Rio vai acompanhar a curva que continua subindo para avaliar se volta em setembro, se volta em outubro. Com Aí exceção realmente. do ensino médio, eu acho que o ano estaria perdido. E para que a gente vai ficar correndo atrás da máquina, mantendo férias, tudo? E vai ser um arsenal de conteúdo na cabeça dessas crianças? Vai ser uma É, bomba. até porque hoje essas crianças estão estudando com pessoas que não foram formadas para isso, né? A grande maioria, pelo menos. Uhum. Então, realmente são questões que a gente vai ter que, se Deus quiser, né? Ano que vem, a gente vai ter que ter também uma nova escola. Não são só novos É, alunos, só novos pais. Também é uma nova escola. Então, na verdade, é uma mudança na sociedade. É uma mudança que independe de nós como pessoas, né, sozinhos, né? A gente vai precisar voltar, né, claro, porque se não voltar também a gente vai acabar ferindo, né, o ECA, né, que é o Estatuto da criança e Criança e do adolescente. Adolescente, que a gente precisa, né? As crianças precisam estar na escola, as crianças precisam conviver, mas é uma questão que a gente vai precisar realmente se readaptar, né? É, Reaprender. e uma coisa que tu colocou aqui, que tu falou, cuidados de professores e auxiliares. Não, não foi, docentes e discentes de riscos. Por causa que em São Paulo, óbvio que eu vou, gente, é uma coisa meio padrão. São Paulo é meio à frente no país, né? Eu que trabalhei com legislação ambiental, sabia que tudo que era relacionado ao meio ambiente, ou a referência era São Paulo, né? São Paulo estava sempre à frente. E nesse momento, São Paulo está à frente. Então, já colocou docentes e discentes de risco. O professor, que é uma pessoa de risco, que tem alguma comorbidade, ele não pode dar aula, né? Eu acho que Auxiliar também não hoje, pode. Criança, tanto que em São Paulo eles falaram, crianças com comorbidade não vão ah, ir para aula presencial. Então, vai ficar essa situação assim capenga, porque imagina um quadro de professor que tu tem. Vamos ver, ensino fundamental, séries iniciais. Tu sabe melhor que eu que tu trabalha. Eu só fazia o horário. 10 ah, alunos, 10 professores, 6 professores. E daí tu tem 4, 5 que têm comorbidades que não pode dar aula. é. Aliás, a gente tem uma sociedade, né, bem adoentada, né? Até por conta, adoentada que eu digo no quesito mesmo de tempo, de clima que a gente tem, né? A gente Uhum. tem muitas crianças com muitas questões, então a gente às vezes recebe as crianças, né? Com catapora, por exemplo, que é algo também contagioso que a gente tem que mandar para casa, né? Então, são situações que a gente vai ter que pensar até como que a gente vai tratar isso, né? Eu já li também, né, que nesse documento de São Paulo, inclusive a ANEC também, que é uma instituição também que cuida das escolas católicas, ela até escreveu sobre isso também. Qual é o tipo de cuidado que a gente vai ter que ter, né, com as crianças? Qual é o tipo de cuidado que a gente vai ter que ter com as famílias? Né? Então, assim, por exemplo, a criança saiu da escola com febre, então ela vai ter que fazer um teste para voltar de novo, né, para a escola. Então, isso tudo gera custo. É. Então, realmente é algo que a gente vai precisar amarrar muito bem para ficar uma coisa muito bem trabalhada, tanto para as crianças, quanto para as famílias, quanto para a escola. E no final das contas, eu acho que hoje, infelizmente, é, em quem menos se pensam, assim, né, nessas leis, essas coisas, é no professor, Uhum. né? Porque o professor, às vezes, ele dá aula em diversas escolas, Várias né? Tem professores escolas. que dão aula em escolas, tem professores que pegam condução lotada.
Então, assim, Uhum. como que eles vão chegar na escola? Né? Será que ele não Isso vai ser um receptor, um transmissor nessa questão do vírus, né? Então, isso é tudo que a gente tem que realmente pensar e, e assim, colocar na balança, saber se vai realmente valer a pena, né? Por um ano que não é que esteja perdido, mas por um ano que você pode aproveitar outras coisas, por um ano que a gente pode extrair outras coisas dos nossos trabalhar de alunos. outras formas essa educação, né? E É, isso que tu colocou é uma das coisas que estava aqui, né, no que passaram de São Paulo, né, que era a entrada e saída das crianças, nem sei onde é que eu anotei, mas entrada e saída das crianças, dos funcionários, para não bater com o horário de pico, para não ter aglomeração na é, porta da escola. Gente, daí tu vai ter cada turma chegando num horário, né? é. O sistema de trinta rodízio, por né? cento dos alunos, né? Porque é o que estão. Que eu imaginei, né? Que eles fossem fazer assim, né? Fosse chamar primeiro os alunos por rodízio do ensino médio, para depois ir Uhum. baixando, pegar do série, ensino fundamental, séries finais, para daí depois para as iniciais e os menorzinhos. E daí São Paulo coloca, eu ri, que colocou assim: a primeira etapa começa com 35% dos alunos. Isso durante 14 dias, que daí vai passar para a fase verde, né? Para Uhum. ter 70% dos alunos. Eu achei, gente, que visão utópica, Pois que em é, e a 14 gente, dias tu vai ter uma melhora da pois é, situação do tá vendo Covid. a flexibilização, né? É exatamente isso, né? É uma questão que tem que ser amarrada. A gente não pode trabalhar com vidas de uma forma tão displicente como está sendo trabalhada. Assim, essa é a minha opinião, né? Eu acho que a gente tem que pensar. Eu entendo, e aí eu volto a repetir que eu entendo que tudo tem que voltar ao normal. Tem que Mas voltar, tem que voltar de alguma forma. mas eu acho que tem que ser pensado sim. Eu não sou contra, né, voltar. Eu sou contra a displicência com a vida, né? Que eu acho que é o que está falando um pouco mais alto hoje no sistema aí de política do nosso país em si. É, é uma coisa Até que eu porque, até até comentei com porque a as gente, mães. Deixa eu ver. Conclui o teu. até porque a gente está falando de uma realidade de escola particular, Era o que eu ia né? dizer. Se a gente pega uma realidade de escola pública, realmente é totalmente Exatamente. diferente. Era isso que eu ia falar, porque daí o que eu converso com algumas mães, com uma, com outra, né? Algumas em instituições particulares, né? Que a maioria do meu público que eu dou apoio estão de instituições particulares, eu digo assim, você está preocupada da tua filha ir para a escola particular, no qual você tem opção de ficar com ela em casa, de colocar uma babá, continuar pagando a escola, né? Pensando no social, tem que pagar esse professor para ele não perder emprego, auxiliar. Mas a escola pública? Porque a escola pública, a questão é, a mãe tem que voltar a trabalhar de qualquer forma. E a criança tem que ir para a escola, porque ela não tem o babá. Senão ela fica com a vizinha, com a tia, e daí a criança não vai estudar e vai chegar em casa e ela sabe a importância que tem a escola. A E questão muitas das vezes, né, na realidade que nós temos, se a criança não vai para a escola, ela acaba adentrando para uma para o outro realidade, ramo, né, para o que outro é ramo, exatamente o que a gente não quer. que não quer. Então, Tem a questão da segurança. Tu fala de uma instituição particular, tu vai ter álcool gel, tu vai ter limpeza dos banheiros, tu vai ter a troca constante de lixo, tu vai ter todos os funcionários, né, com todos os equipamentos de segurança, né, a placa na cara que eu falo, de é, máscara, 2 máscaras. O professor lá, né, esses funcionários do ensino público, ele vai ganhar isso do governo. E a gente sabe qual a se ganhar, condição. né? É só ver o hospital de campanha aqui do Maracanã, que dizem que é um caos. Entendeu? Então, se Eu um já ouvi profissional de saúde que está lá não tem condições de ter equipamentos de segurança, né, EPIs, suficientes para o trabalho dele, né? Que a gente gosta de dizer, linha de frente. Para mim, o entregador de comida também é linha de frente, né? Então, o guarda da rua também é linha de frente, mas são todos eles. Se eles mal têm condição de ter um EPI,
Imagina esse professor. E outra coisa, né? Eu dei aula 10 anos no ensino público. O Aham. aluno do ensino público, ele é muito carente de afeto às vezes. E ele quer te A grande maioria. abraçar, ele quer ficar contigo, ele quer aquele acolhimento. E como é que tu vai dar esse acolhimento para essa criança nessa condição no qual tu tem que ficar a 1,5 metros da criança, né? A criança vai querer chegar, te abraçar, aquela coisa que é a pessoa É, que ele mais adora, às vezes, e tu não pode, né? é. Então eu digo, Às vezes é o único contato, né, que essa criança tem de pessoal, né, enfim. É realmente assim, eu acho que deveria, né? Eu acho que a gente deveria pensar assim numa assim, olhar mais, né, no amplo. Eu acho que hoje as pessoas estão olhando só, né, no próprio umbigo. Isso não é bacana, né? A gente acaba não conseguindo trabalhar o que a gente precisa, né? A gente era, vê eu vou te dizer, isso era o meu medo com o Covid, né? Que eu cheguei assim, todo mundo, que daí as pessoas vão pensar mais nos outros. Não é o que eu tô vendo. Eu vejo assim, a pessoa pensa em si. Eu uso máscara para me proteger. Mas eu já vi gente que deu reagente e a pessoa parou de usar máscara. é. Entendeu? Porque ela já teve, então ela desencanou. Entendeu? Então E isso as também pessoas. não quer dizer nada, né? Essa questão de teve ou não teve, eu já li casos, claro que eu não vivi, né? Mas assim, já li casos que teve uma questão de volta, né? Esse retorno aí, Uhum, de ter mais de uma tem vez. mais de uma vez, né? Exatamente o que está meio relativo à questão dos anticorpos. Que até para São Paulo eles colocaram que teria testagem, né? De professores e funcionários. Daí eu te pergunto, por que não dos alunos também? E como, né? Como, em que circunstância que esses alunos vão ser, que esses professores vão ser testados, né? Exatamente. Então, E se testar positivo, da onde que nós vamos tirar um profissional para substituir esse professor? foi isso que eu Nem pensei. Eu comecei a pensar no nível de escala administrativa, tipo, tu tem 10 professores, dois, três têm como comorbidades, não podem dar aula, vão ter que continuar online. Daí tu tem mais dois que testaram positivo e começaram com uma tossezinha. Cara, vai chegar uma hora que não vai ter professor. já E se era. tem um problema que a gente sabe que existe, né? Não particular, né? Mas no ensino público é a falta É, de professor. E daí isso quer dizer, exatamente. e para a escola particular, ela vai ter que afastar, mas ela quer continuar dando aula. Então ela vai ter que pagar dobrado, porque ela vai ter que pegar algum temporário para suprir a ausência desse professor para continuar dando aula, né? Então, gente, é tudo que eu digo assim, É, estão por pensando isso, por isso muito que eu acho, isolado. por isso que eu acho que é muito prematuro hoje a gente definir, a gente que eu digo população, né? Uhum. Definir se podemos ou não, né, voltar, né? Até porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não consegue ter uma visão. A única coisa que a gente tem de certeza é que a gente tem esperança. Mas a certeza não existe. Não Infelizmente, a sabe? certeza não existe. Então, a gente precisa preparar os nossos filhos, e aí eu falo muito isso com as pessoas que eu atendo, que eu converso. Prepara os filhos, já vai ensinando, né, para que quando tenha esse retorno, né, que seja gradual ou não sei como é que vai ser, que essa criança efetivamente consiga conviver em sociedade da maneira nova, né? A Mas é gente tão sabe. sofrido, Lili. Eu vou dizer assim, o meu filho, ele já sabe andar de máscara, tem 3 anos. Já sabe onde andar de máscara. Hoje eu tava chegando com ele em casa, daí no meu elevador tem um negócio de gel, né? Daí eu fui e coloquei na mão. Eu cheguei a me dar a tua mão, né, pra passar na mão dele. Ele olhou pra quê? Eu não toquei nada. Então ele Ai, sabe. tadinho. Ele sabe que Esperto, se ele é. tocar alguma coisa, ele tem que passar álcool gel. A gente Aham. foi levar presente pra uma amiguinha aqui. Ele não quis chegar perto dela. Eu digo, e o efeito que isso vai causar nessas crianças, mesmo ela voltando para a escola, ela vai ter os coleguinhas, ela não vai poder se relacionar. E é uma coisa que você já falou.
que a gente sabe que o ensino, assim, a educação infantil, o conviver, tudo isso tá muito relacionado, né? É. Então, A aprendizagem na educação infantil é fundamental o contato, é, né? Sem contato é impossível. Eu não vejo até. Claro que as outras séries também, mas até o primeiro ano do ensino fundamental é muito de estar perto mesmo, né? De conseguir fazer essa ponte de perto, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa trabalhar, né? As escolas têm que estar preparadas também, né? Com salas ventiladas, né? é, Horários de intervalo, né? De recreio, com revezamento, né? Que eles estão estipulando. Agora eles também estão falando em um horário um pouco menor de aula, né? Para poder todo mundo ir para a escola. Então, é, então é algo que a gente infelizmente, a gente vai ter que, né? Em algum momento a gente vai ter que voltar. Mas eu acho que é, nesse momento agora, até porque a gente não tem uma certeza do que é esse vírus, né? não se sabe Como que ele nada, ele é completamente mutante. Ele é completamente exatamente, ele é mutante, a gente não super. tem o que esperar. E outra coisa que eu falo, além dele ser um vírus mutante, além disso, tem a questão que a gente não sabe o quanto a gente produz de anticorpos, se a gente produz anticorpos, quanto tempo esses anticorpos ficam ativos. É tudo muito incerto. Exatamente. Daí eu entendo a questão das mães de não querer mandar o filho para a escola agora, entendeu? Por causa que não se Eu sabe. também entendo. E se Eu eu pudesse, eu achei, também não mandaria. pois é, a gente acaba ficando nessa questão, tipo, a escola vai se desdobrar, que nem o Jorginho colocou, não consegue nem controlar piolho a escola. Vai controlar o Covid? Aqui Não tem também, como. também colocaram aqui alguém do marketing esportivo aqui. Acabei de passar pelo Maracanã, 70% sem máscara. Já, na porta do Jacarezinho ninguém usa. As pessoas também estão displicentes. Daí o que, que tu vai fazer? A mãe pega aquela criança, leva para a escola, a criança está sem máscara, peraí, tu não vai entrar? Não é assim. Não. E sem Calma. contar, né, que a gente tem, hoje em dia a gente tem uma certa parte da população que não aceita, né, essa nova realidade, vamos dizer assim. Então a gente recebe todo esse tipo de criança, né? Então eu me pergunto muito o que efetivamente a gente está perdendo, né, esse Me ano. Acho que a preocupa gente poderia muito. estar ganhando de outras formas, mas eu acho que os pais também estão tão desesperados com a questão de conteúdo, com a questão de que os filhos precisam voltar, Eu né? vou te dizer que os pais que eu tenho falado até, e eu me encaixo no grupo, tá nesse conteúdo. Entendeu? Ai, que Porque bom! óbvio que o meu filho ele tem atividades, mas ele já está num ponto que se ele quer, ele pega ali, ele se mostra ele a desenhar, mas eu não tô aquela coisa, atividade que a escolinha manda, ver vídeo, fazer. Para mim, né, que eu tenho um trabalho flexível, que eu consigo dar apoio e estando com ele, né, eu consigo ter esse jogo de cintura. Eu tenho pais que os dois trabalham e dois filhos e não tem como. E é muito conteúdo, né? A escola entrou numa Pois coisa é, de dar muito conteúdo e eles não estão pois mais é. aguentando. Muitos estão relaxando, muitos já não estão afim disso, né? E aquela coisa, já chegamos a 100 dias, 100 dias, 3 meses. A gente não está acostumado com isso, né? Eu acho que é tudo muito novo para todo mundo. E assim, essa história, assim, a gente, né, que trabalha na educação, a gente não tem material para isso, né? Os nossos materiais são para trabalho presencial, né? Então, assim, precisa de alguém mediando e tudo. Então, assim, a minha esperança é que mais para frente, né, a partir do ano que vem, ou 2022, não sei, que a gente tenha escolas diferentes mesmo, né? Que a Ah, gente vai pense mudar, né? Vai mudar o sistema de ensino. Somente que porque a gente a gente ficou um pense. ano sem aquela coisa de conteúdos.
congelados. Isso aí a gente vai ter que que a gente A pense gente que não, né? Eu já não sou mais disso, né? Vocês vão ter que flexibilizar isso. e Porque assim, vai que a mudar essa gente pense visão. que aprendizagem não é uma coisa sozinha. A aprendizagem ela é contínua. A gente aprende a nossa vida inteira. Então ninguém está perdendo nada, né? Ninguém está perdendo porque não está na escola agora. Muito Sim, pelo contrário, né? A gente está aprendendo, a gente está adquirindo outros hábitos. Os pais estão conhecendo mais os seus filhos. Os é, filhos estão tendo oportunidade de estar mais com seus pais. Muitos pais nem viam os filhos durante o dia, né? é. Então a gente precisa dar valor a essas coisas para que a gente consiga, né, formar seres humanos melhores. Porque é isso que a gente quer para o nosso futuro. Eu quero, assim, eu como mãe, eu quero que meu filho seja feliz. É difícil pra caramba, né? A gente sabe que a gente não consegue doutrinar, né? E nem guiar a vida inteira os passos, mas eu quero que meu filho seja feliz, eu quero que ele seja um bom marido, eu quero que ele seja, né, um bom pai de família. E isso ele aprende em casa, Uhum, no né? convívio Então, com os assim, pais, né? né? Então são coisas que os nossos filhos estão convivendo hoje que talvez eles não terão nunca mais a oportunidade de conviver, É. né? De ter essa oportunidade. E uma coisa Então, aqui que assim, a Roberta colocou aqui, né, que alguns, ela não acha que deveriam obrigar as crianças a voltarem. E eu acho que a escola também tem que pensar nisso, que o pai pode ter a opção de meu filho não vai voltar, eu vou continuar com ele em casa, né? E a sim, escola tem que entender isso, né? E não, não, não veio. Né? A criança tem que ter, que nem São Paulo colocou, uma vez por semana aula presencial, mas eu não quero que o meu filho tenha aula presencial, eu quero que ele fique em casa. E vão ter que respeitar isso. Por isso que eu acho que precisa muito, né, nesse momento, ter uma conversa, né, da comunidade escolar, né, diretores, professores, com os pais, para conseguir encaixar de uma forma que não seja algo que cause um atrito grande, né? por Porque o isso, lado por mais isso que forte eu perde. por isso que eu acho que essa parceria, ela é fundamental, né? A parceria da família com a escola, ela é o principal ponto que não pode se perder, né? A família tem que conversar, a escola tem que estar aberta para receber esses pais, né? Essa família. Não tem muito o que a gente prever com relação ao que vai acontecer. Mas a gente pode, né? A gente sabe o que está acontecendo nesse momento, né? Então vamos trabalhar com hoje, sem se preocupar se, vamos voltar em setembro, vamos voltar em agosto. Não, É. vamos ter calma, né? Eu E falo isso aí, para as mães, que às vezes elas entram em desespero, pô, mas já vai voltar em agosto. Quando falaram alguma coisa de agosto, gente, foi quase deu pane no meu celular, que era um monte de mensagem dizendo, não, não pode voltar. Eu, gente, peraí, calma. Ah, mas todo mundo tá nervosa. Gente, eu só vou me preocupar quando baterem um martelo. Enquanto não é, baterem, enquanto a gente tiver casos aumentando, que vão aumentar, porque a gente está aumentando a testagem, né? Mas enquanto tudo isso ainda não estiver certo, não adianta a gente pirar. Tu já tá com uma não, rotina enlouquecida, tu já tá suportando tudo e tu ainda vai surtar por causa disso. Não, calma, freia e vamos é. com calma. E É a tudo melhor com bom forma. senso, né? Tudo com bom senso, tudo com a questão de que eu tenho novos, eu tenho outro tipo de desejo, né, para os meus filhos. Eu tenho muitos pais, né, na escola que eu trabalho, que eu presto serviço, né, como orientadora, e eles falam, Lidiane, pouco me importa o que meu filho vai aprender esse ano de conteúdo, né? O que me importa é que ele esteja bem, né? O que me importa é que ele fique feliz de alguma forma, Já né? está tendo Apesar uma de. aprendizagem da vida tremenda. Está tendo aula de Pois é, né? biologia, está tendo aula de história, está tendo aula de geografia. Parar para analisar o quanto você pode tirar de conteúdo, né? Nem que seja, não precisa ficar vendo jornal todo dia. Né? Tira uma hora. Ah, olha esse país, olha. Conversinha básica, olha a aprendizagem que Isso. vai ter, né? É. Então não tem aquela coisa. Afinal de contas, a gente está vivendo uma época, né? Uma era
que vai ser falada a vida nossa inteira, né? Inclusive, a partir do ano que vem, provavelmente os professores de história, os Vão, professores, né, vão ter um pouquinho de trabalho para contar essa história. olha, se para entrar a história do Brasil, chega a me dar desespero. Chega a me dar Pois desespero. é, então, assim, o que a gente não pode, assim, é aumentar essa flexibilização, né? Colocar as crianças, expor as crianças a um risco que muitas vezes é desnecessário, né? É, por mais que É, não sejam, ai, que eles não são pacientes de risco. Gente, não tem, é criança. De qualquer forma, pode ser um vetor, e entendeu? eu vou te Pega falar de uma um, carrega coisa. para outro. Exatamente, e eu vou te falar uma coisa. Crianças especiais têm sim essa questão de não poder, né? Dessa questão do De grupo de forma risco. nenhuma. Então, assim, crianças que tomam medicamento, né, sempre, todos os dias, E crianças que agora, têm. tu falou disso, eu pensei, aquelas crianças que têm alergia a tudo. Eu É, tenho uma mãe, que o menininho é colega do Marcelo, ele é alérgico à lactose, alérgico a glúten, criança alérgica a tudo. Ela tem uma condição especial, não pode voltar para aula. e sem contar essas crianças com necessidades também educativas especiais, né? Que a gente tem o Especiais, surdo de espectro impossíveis. autista, a gente tem o déficit de atenção nem tanto, mas só quem toma medicamento, né? Mas, assim, são questões que trazem mesmo, né, esse cuidado maior da família, né, da escola. Então, assim, o que que a gente vai esperar das nossas crianças quando retornar? Né? O que que a gente vai esperar que essa criança, por exemplo, como que vai ser esse recreio? Eles vão poder É, brincar, né? é, Eles vão poder emprestar borracha quando o outro esquecer em casa, né? caneta, toma caneta. Exatamente. Então, assim, é algo que a gente vai ter que ir conversando com os nossos filhos. Realmente é muito triste isso, mas É. é uma realidade que a gente está vivendo. Não tem muito E, que a e é gente uma fazer. coisa que é quase certa que isso aí vai até 2022, né? Que nem É, alguém colocou aqui, que venha logo a vacina. Estamos torcendo, já começou a ser testada uma vacina britânica em São Paulo, né? aham. Os caras não estão nem preocupados com a parte financeira, né? Eles querem o resultado, se funcionou, se não funcionou, para exatamente a gente ter uma proteção, e o Brasil está sendo um palco para isso perfeito, né? É, E é uma realidade completamente louca. A gente vai ter que conviver. 2020 chegando, né? chegou E vai chegando, ser. Chegou chegando, já chegou tipo, vocês reclamaram de 2019, reclamaram de 2018, então tá, agora vamos ver como é que é. E isso a gente vai até 2022, é. entendeu? E é uma coisa que E vai isso daí mudar tudo. não é só em questão de escola, não, âmbito de escola, né? A gente vai levar para 2022 muita coisa ainda, né? Trabalho, né? De repente algo que a gente queria ter feito e não fez, não deu para fazer, né? Então a gente precisa realmente amadurecer as nossas crianças, né? Para que elas vivam essa nova realidade. Treinar os professores, né, os profissionais da escola. A gente não Tam- pode julgar as nossas crianças. Também já rever, né, essa questão conteudista, né, do conteúdo que tem que ser dado e tudo, né, tem que trabalhar isso para não vir a dar complicações, né, porque não adianta agora correr, né, eu que fui do estado lá do sul, peguei greve, não adianta agora querer correr atrás de conteúdo, isso aí é Eu sou passado. suspeita em falar, né? Eu sou suspeita em falar porque eu acho que o aprendizado ele não pode ser medido, ele não pode ser testado, né, em um instrumento. Eu acho que a gente aprende todos os dias. Eu aprendo todos os dias. Quando eu estou A aqui gente conversando, aprende. né? O dia que eu parar de aprender, eu morri, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de pensar que a gente não está perdendo, né? No fundo, a gente É, não está perdendo. A gente está ganhando de outra forma.
Sim, de E a outra gente forma. precisa olhar para essa nova perspectiva. A Roberta colocou uma coisa também, na hora que eu estava anotando, eu pensei, Marta, dando oi para Marta que entrou, ia dizer, Roberta, obrigada pela participação, ó, tu tá ajudando o Ela é cérebro linda. aqui. Ela é maravilhosa, me encantei com essa mulher. Do uso prolongado da máscara, tu imagina, a máscara, ela tem que ser trocada, eu tava falando isso pro senhor da padaria aqui na frente de casa hoje. Cheguei assim, o senhor troca essa máscara? Dele, não, ó, começa a trabalhar agora às 2, só vou até às 5h30, 6. E o senhor não troca? Daí ele falou, não, o senhor tem que trocar, o senhor fala. Isso fica úmido. A cada 2 horas, no mínimo, o senhor tem que trocar essa máscara. No mínimo. Pois é. Então, assim, Então ó, você imagina uma criança, né? a criança entra, vamos supor, 8 horas, sai meio-dia, né? Tu tem aí 5 horas, né? E 4, 5 horas. Exatamente. Ela tem que ter 2, 3 máscaras. Aí tu pega um gênio, que nem o meu filho, meio revoltado, que a professora vai dizer assim, tá na hora de trocar a máscara. Dele, mas eu não quero tirar ela de carrinho. Ah, matei de Dino, mas eu quero ficar com a de carrinho. E o estresse? Pois é. E o Pois é. estresse? A criança já tá vivendo uma condição de estresse, ainda vai ter estresse, tipo, vamos lá, não, mas olha só, todo mundo trocou, mas eu quero ficar com a minha de carrinho. É. É uma questão que a gente. E aí isso daí vai cair para os professores, tá? Porque aí vai sobrar para eles. Exato. Eu fico pensando, essa criança que já vai ter, né? Daí voltando lá para os pequenininhos, né? Educação infantil, que já vai ter que ter uma adaptação voltando, porque ficou 3 meses comigo a criança em casa, 3 meses comigo direto, né? Não tem nem outra pessoa junto, é eu e meu marido o tempo todo. Vai ter um problema de adaptação para ele voltar, de ele querer ficar lá esse tempo todo, né? Sem contar os traumas, né? Que ele viveu, né? Nem que É. ele acha, que ele viveu, né? Nesse período. E daí a professora vai cair de paraquedas. Que ele vai olhar para a cara dela. Daí a Roberta falando, coloca só máscara branca. Cara, tem que ter bichinho com criança, cara. Porque senão com criança não rola. Pois é. Com criança tem que Não, usar até nessa hora o lúdico, você sabe melhor que eu. Qualquer coisa vai ter que ter o professor com ele uma máscara gosta. branca e dizer, você quer desenhar o quê? Desenha um bonequinho para colocar a máscara na criança. Exatamente, é. Mas isso tudo demanda, né? Demanda uma atenção especial, né? Por isso que eu falo, vai ter Questão que da ter higiene. uma conversa muito próxima, muito conciliadora de uma escola aberta que permita Isso. com que os pais falem também, para se chegar a um consenso, né, de como voltaremos nessa situação, porque não vai ser fácil. Até porque a gente está falando de realidades diferentes, né? Então, foi como eu falei, a questão das escolas públicas, de repente, nem tem tanta essa informação. As Exato. crianças têm que ir, elas vão, Vai. né? Então, realmente, a gente, né, acaba expondo essas crianças porque realmente é necessário. Mas, em contrapartida, a gente precisa pensar que assim, a gente não vive no nosso mundo, né? Então, assim, essas crianças vão conviver com os nossos filhos também, em algum momento. Uhum. Então, isso tudo a gente precisa pensar, isso tudo a gente precisa, né, já ir preparando a cabecinha deles, né? Que em algum momento a gente vai ter que voltar, né? A gente vai rever os amigos, mas não vai mais poder ser da mesma forma. Eu tenho uma amiga que ela faz atendimento, né? Ela voltou agora essa semana e ela voltou como se fosse um ET, assim, sabe? Toda assim, de capa, de Quer dizer, máscara. toda paramentada. As crianças chegavam assim, olhavam para a cara dela, aí dava assim um passo para trás, porque assim, que aconteceu com ela? Endoidou de vez, né? Ficou maluca. Então, realmente é algo que é chocante, né, para gente que está acostumado, né, a viver numa sociedade tão humana, que no fundo a gente tem uma sociedade humana, eu acredito Bastante, nisso. né? O brasileiro ele é muito de acalentar, muito de abraçar. É, É muito brasileiro isso. eu sinto muita falta disso. E essa é a parte que eu sinto mais Uhum. falta, né, de Nem estar com fale. as crianças,
de morrer de rir do que eles falam errado, do que eles falam certo. Ah, que bonitinho de ver as conquistas, de abraçar, beijar, né? E isso, infelizmente, no momento a gente não tem essa previsão de retorno. Com Não, relação é a muito isso, difícil. É muito difícil. Tu sabe que foi anteontem, eu desci com o filho aqui pro play do nosso prédio, que bom que eu tenho um play aqui. E ele tava lá correndo, fervendo, tocando terror. Eu falei, deixa gastar, né? E tinha uma é, vizinha, uma senhora, já deve ter os seus 60 anos, mais ou menos, que eu tô com 46, ela era mais velha que eu. E ela olhou assim, daí ele indo de bicicleta, ele ia fazer a questão de ir em cima dela, né? Eu cheguei, pô, cara, para de querer atropelar, né? Vizinha, tia, pô, não faz isso. Ela, ele só tá brincando, eu tô tão feliz de ver pelo menos uma criança. Ela começou a se emocionar de uma forma que eu vi que ela tava precisando, tipo, eu preciso ver crianças brincando e correndo, porque a gente tá num mundo que não tem mais essa alegria. E é, até eu quis tentar continuar a conversa com ela, mas o meu filho saiu, que era um raio, e eu fui atrás correndo. É só o que eu faço, eu vou atrás correndo. E daí é é, uma coisa que eu me dei conta hoje, né? Quando eu saí com ele, né? Muitos adultos na rua, claro, né? Muita gente com máscara no pescoço, né? Conversando com as pessoas, aquela atitude meio displicente que a gente condena hoje em dia. é, E pouquíssimas crianças maiores, exatamente, porque não tem mais criança, não tem mais aquela criança gritando, fazendo birra, uma criança chorando, uma criança rindo. Então não tem isso mais. Né? Tu é, tá numa sociedade agora de seriedade. Né? E isso eu acho que única, né? é a minha preocupação do que eu ouvia muito no início dessa pandemia, né? Tipo, isso vai fazer com que a gente tenha pessoas melhores. Daí eu pensava, será? Será? E às vezes eu vejo que as pessoas estão ficando mais egoístas, mais centradas, e essa coisa do brasileiro, né, que a gente gosta de tocar e abraçar, ninguém mais se toca, daí fica todo mundo É. meio assim. É E, muito difícil. e as crianças, elas são muito o retrato dos pais, né? Então, assim, o pai que tem, né, esse tipo de personalidade, a criança também vai ter. Uhum. Então, a gente recebe esse tipo, todo tipo de criança dentro de uma escola. Afinal de contas, a gente trabalha com uma escola, né, que, que, que recebe qualquer tipo de criança. Então, isso é que me preocupa. O que me preocupa É. hoje não é o tipo de disciplina que está precisando para os nossos alunos estudarem. Quando eu ligo para os meus alunos, né, para os meus pacientes, para as crianças da escola que eu acompanho, que eu trabalho com a parte de educação especial, quando eu entro em contato com todos eles, a primeira coisa que eu pergunto, tá tudo bem? Está precisando de alguma coisa? E é exatamente isso que a gente, né, que a gente pode substituir. A gente pode substituir o abraço por um posso te ajudar, né? É. Olha, você tá, Outras tá bem formas de. hoje, tá tudo bem, né? Eu acho que a gente pode ensinar, né, aos nossos filhos a conviver nesse tempo tão sombrio que a gente está vivendo, já com É. tanto problema, né? E assim, o mínimo de problema que a gente tem que levar para dentro da casa das pessoas é o que a gente tem que fazer, né? A É gente tem fazer o que máximo para não ter o pior, né? exatamente. E É. essas coisas acabam, né? Não tem muito o que mudar. O que a gente precisa mudar mesmo é o nosso sistema de educação, essa coisa tão conteudista que a gente pensa tanto assim, o meu filho não vai conseguir. Se o seu filho não conseguir hoje, se o Consegue, seu filho né? não conseguir esse ano passar numa faculdade, né? Se o seu filho não conseguir passar num concurso público, ele não vai ser pior, né? Pior, assim, por nada, né? Por conta disso. Então, assim, pensa que a gente tá prevalecendo mesmo a vida, né? É, A gente tem prevalecendo a vida. precisa dar. É. E é o que eu falo para as mães, né? Espera, te acalma, calma teu coração, né? E espera definir. E vale a tua vontade. Se você achar que teu filho Isso. não é o momento dele voltar, a escola vai ter que aprender também a lidar com isso.
né? Aquele Sim, aluno que não sim. quer voltar para a sala de aula, que os pais não querem que ele volte, né, para não se expor em risco, né? E continua do jeito que está, envia atividade online, faz aula online, né? Mas tem que ter a possibilidade dos pais definirem quando vão querer mandar essa criança para aula. Não adianta dizer, vai começar o ano letivo agora em setembro. Não, vou Eu continuar também acho. aqui, entendeu? Também Se puder acho que os continuar aqui. pais têm que ter essa voz, né? Os pais têm que ter essa voz, a escola tem que ter essa escuta. Eu acho que isso é o que mantém, né, as relações, as conversas, né, o contato físico, infelizmente, não é mais o mesmo, mas o contato, né, verbal, a gente precisa ter mesmo, né, essa vivência com as pessoas. É Então, necessária, né? Eu vejo pelo meu filho, ele não anda curtindo muito aula online, né? Não tem, é que eu falei, já vejo pela posição dele de corpo. Quando eu falo, olha aqui um vídeo da prof, ele já vai para trás. É tipo, não é não nem tô a imagem afim. agora do Brasil. Né? Não tô afim. Então, avaliar mesmo, né? Parar, pensar, avaliar e vamos esperar, né? Para ver como é que as coisas vão se desenrolar aqui no Rio de Janeiro, no Sul. São Paulo já está tendo as suas medidas. Vamos ver o que vai acontecer em São Paulo, que normalmente é o modelo aqui no Brasil, e daí definir o que vai acontecer e realmente esperar que isso ocasione uma transformação na educação, à É, força, né, para se quebrar um pouco essa ideia de conteúdo, 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 porque é bem que você falou, as crianças estão aprendendo de outras formas, as crianças continuam aprendendo e todo dia se aprende, né? exatamente. Agora a gente tem que se preocupar mais com trabalhar o emocional, né? Não é que eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que o conteúdo não seja importante, tá? Eu acho que é importante, mas hoje a gente tem que dar mais importância mesmo ao emocional, né? Ao sentimento, né? Ao que as crianças estão sentindo, ao que elas estão conseguindo externar, Uhum. né? Tem crianças que são sozinhas. Meu filho, por exemplo, é filho único, né? Né? Então, assim, ele só convive com a gente, ele não aguenta mais, né? Ele ontem falou Ó, comigo, mãe, eu quero voltar pra escola, eu não aguento mais ficar dentro de casa. E o assim, meu não é que ele seja ainda quer ruim. ficar com a gente, não, o meu ainda quer, ainda quer. Ele fala, ah, tá assistindo falta dos amigos, pra que eu tenho mamãe e papai? Eu não Ah, que preciso mais. delícia! Lili, temos que acabar. Chegou aquele hora de dar Meu Deus, tchau. passou rápido! Passou rapidão. E como a gente sempre fala, né? Sempre tem que querer mais, né? A gente já se É termina já verdade. pensando, a gente vai trocando mensagem, pô, mas isso aí leva mais assunto. Então te agradeço de novo. Tu quer falar alguma coisa para fechar? Dá que um minuto Eu que aí antes que a gente agradeço. seja expulsa. Eu que agradeço aí a oportunidade, o espaço. E estamos aí para o que der e vier. E papais e mamães, por favor, não coloquem a carroça na frente dos bois. Por favor, vamos com calma, Vamos tá com bom? Um beijão. calma. Então tá, gente. Beijo, obrigado para quem assistiu. Vai estar depois disponível. Lili, obrigada de novo. Beijo. Até a próxima. Beijo, Tchau, tchau. tchau!